Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali o homem que tinha uma das suas mãos mirradas. Marcos capítulo 3, versículo 1. Encerramos o vídeo anterior mencionando a incapacidade do homem de cumprir a lei. Na sinagoga do capítulo 1 de Marcos, vemos um homem possesso, como se a palavra de Deus nos mostrasse o estado interior do povo judeu, cuja casa estava vazia e em ordem. Tem a ver com a idolatria que Israel havia se livrado no Antigo Testamento, mas acabou por ser ocupada por outros 7 espíritos ainda piores. Você acompanha isso em Mateus, no capítulo 12, nos versículos 43 ao 45. Aqui no capítulo 3 de Marcos, vamos ver outro homem com uma das suas mãos atrofiadas, como se a palavra de Deus nos mostrasse a incapacidade do homem de praticar a lei, que os israelitas haviam declarado que cumpriria. Então o povo respondeu em uma só voz e disse: tudo que o Senhor tem falado faremos. Relatou Moisés o Senhor as palavras do povo. Êxodo capítulo 19, versículo 8. Deus tratou com o homem em diferentes modos e em diferentes épocas. Chamamos isso de dispensação. Começamos pela dispensação da inocência, que foi desde a criação do homem até a sua queda. Deus deu apenas uma ordem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. E uma pena, caso falhasse. E falharam, porque no dia que dela comereis, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Com a desobediência do homem, o homem deixou de ser inocente e se tornou responsável, trazendo o pecado e a morte ao mundo. Porque pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. O homem então deixa de ser inocente e entra agora a dispensação da consciência. Teve início desde a expulsão do homem do jardim do Éden. Nessa dispensação, um homem foi entregue a obedecer à sua própria consciência em relação ao que era certo e ao que era errado. Durante a dispensação da consciência, a humanidade só piorou cada vez mais. Guiado pela sua consciência, o homem deveria escolher fazer o bem e se aproximar de Deus. Mas o homem violou a sua consciência e falhou na sua responsabilidade de escolher fazer o bem. Terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência e viu Deus à terra. E eis que a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 12. Essa dispensação teve o fim com o dilúvio, apenas Noé e sua família sendo salvos. Após o homem falhar novamente em cumprir as suas responsabilidades, Deus iria tratar de uma outra maneira, em uma outra dispensação, a do governo humano, que se inicia com o dilúvio e Noé e sua família, com uma ordem de povoar a terra. Mas essa dispensação foi caracterizada pela idolatria e degradação moral. Vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós o nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Ao invés dos homens povoarem a terra, como Deus havia ordenado, os homens se preocuparam em fazer justamente ao contrário daquilo que Deus havia ordenado. Deus deu um fim a essa construção, criando diferentes idiomas. O resultado foi o surgimento de diferentes nações e culturas, e a vontade soberana de Deus de povoar a terra prevaleceu. Essa foi o fim dessa dispensação. Mas a graça de Deus continuou a ser demonstrada através de seu povo escolhido, começando com Abraão, dando início à dispensação da promessa, por causa da aliança feita com Abraão, que viveu na terra da promessa. Então o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Essa dispensação se inicia com a chamada de Abraão, e a promessa feita a Abraão e seus descendentes, Isaque e Jacó. Como o patriarca, Abraão teve suas falhas, particularmente ao gerar Ismael, indo para o Egito, enganando os outros sobre a sua esposa Sara. Isaque falhou de maneira semelhante, e Jacó foi um verdadeiro enganador. Mais tarde, o povo hebreu foi confrontado com um teste. Eles acreditariam na promessa que Deus deu a Abraão, de proteger, abençoar e guiar, ou não acreditariam. E adivinha? Eles escolheram em não acreditar na promessa, e assumiram para si a escravidão da lei e a separação de Deus. A dispensação da promessa terminou no Monte Sinai. E no próximo vídeo, veremos as outras dispensações. Mensagens que edificam. O comentário de Carlos Henrique Silva.